A chuva escorria devagar pelos vidros da cafeteria, riscando o mundo lá fora, como se o próprio céu estivesse chorando em silêncio. As pessoas andavam apressadas pelas calçadas molhadas, mas lá dentro, o tempo parecia desacelerar menos, como se todos estivessem presos num daqueles momentos em que ninguém sabe exatamente o que está esperando. Sentada sozinha na mesa do canto, bem perto da janela, estava Marina Almeida. Os cabelos loiros, levemente úmidos da garoa, estavam presos num coque solto. Ela usava um suéter azul marinho, com as mangas puxadas até cobrir quase totalmente. As mãos à sua frente, um bolo pequeno e simples. Cobertura branca com flores cor-de-rosa, feitas de glacê. Sem velas, sem amigos, sem sorrisos. A cadeira de rodas ocupava mais espaço que ela gostaria. Fazia 2 anos que as pernas de Marina não respondiam mais. Um acidente de trilha, uma escorregada numa pedra molhada, e sua vida havia mudado em segundos. Hoje ela completava 27 anos. Era para estar em casa, celebrando com sua mãe, como sempre faziam. Elas vinham juntas a essa mesma cafeteria desde os 15 anos. Riam, comiam o mesmo bolo, brindavam com chocolate quente, mas, Swami sei, foi um AVC cerebral silencioso e cruel. Levou a única pessoa que realmente enxergava Marina, além dos prêmios, dos boletins e dos sorrisos falsos. Seu pai, Otávio Almeida, o homem das cifras, dos contratos e das reuniões internacionais, estava em Zurique, numa conferência sobre tecnologia e investimentos. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Marina olhou para o bolo, tentando forçar um sorriso que não saía. Não queria festa, não queria atenção, só queria talvez um pouco de presença. Mas ela não esperava nada. Foi quando ouviu a voz doce e sincera de uma criança. É o seu aniversário? Ela ergueu os olhos, surpresa. Uma menininha de galochas amarelas e chapéu de chuva combinando, a encarava com os olhos mais curiosos que já tinha visto. Nas mãos um desenho meio borrado de um gato com chapéu de festa. A gente pode cantar para você? A pequena perguntou. Antes que Marina pudesse responder, um homem se aproximou rapidamente, visivelmente envergonhado. Colocou a mão, com cuidado, no ombro da menina. Luna, minha filha, não podemos incomodar as pessoas. Mas pai, ela está sozinha. Marina olhou para os dois. O pai da menina parecia ter por volta dos 30 e poucos anos. Rosto cansado, barba por fazer, mas com um olhar bom, sincero. E algo nele, talvez o jeito que tentava ser firme sem esmagar a doçura da filha, menos fez Marina se arriscar. Por favor, disse ela, com um sorriso tímido, eu adoraria. Luna sorriu como se o mundo tivesse ganhado mais cor. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Marina, colocando o desenho molhado sobre a mesa. O homem hesitou, mas, diante do olhar da filha e da resposta gentil da jovem, sentou-se também. Eu sou Luna menos, disse a menina, e eu sou Marina. Olhou para o homem. Eduardo, prazer. Desculpa pela intromissão. Ela tem esse coração enorme. Ainda bem menos, respondeu Marina. Luna apontou para o bolo. Esqueceu as velhinhas. Marina deu uma risada fraca. Esqueci mesmo. A gente canta assim mesmo. E cantaram, desafinados, fora do tempo, mas cheios de alma. E quando terminaram com um parabéns para você, Marina baixou os olhos. Sentiu as lágrimas caírem. Não de tristeza, mas de algo raro. Algo que há muito tempo ela não sentia. Acolhimento. E naquele momento, mesmo sem saber, 3 desconhecidos começaram a escrever uma nova história. Menos uma que nenhum deles jamais esqueceria. Era uma manhã nublada de terça-feira, quando Marina chegou à sua 3ª sessão de arte-terapia. O estúdio ficava entre uma floricultura e uma pequena livraria. E o cheiro de tinta, madeira molhada e sabonete de lavanda preenchia o ar com uma calma quase terapêutica. Ela costumava chegar cedo. Gostava de escolher sua tela, posicionar-se perto da janela e respirar fundo antes de começar. Ainda estava aprendendo a pintar com a mão esquerda, menos sua mão direita, antes firme e ágil, agora descansava imóvel no colo. Cada traço novo era um exercício de paciência. A terapeuta sempre dizia, a beleza está no esforço, não no resultado. Marina repetia isso como um mantra, mesmo quando o pincel escorregava, mesmo quando a tinta borrava. Naquela manhã, ela havia mergulhado o pincel em um azul bem claro, quase transparente, e traçava uma linha trêmula na tela quando ouviu um som familiar, o tilintar do sino sobre a porta, e uma voz aguda. Inconfundível, pai. Olha,
É a moça do bolo. Marina congelou. Ela virou lentamente a cabeça, e lá estavam eles. Luna, usando um vestido rosa com estampa de gatinhos, acenava como se a conhecesse há anos. Atrás dela, Eduardo parecia ligeiramente desconcertado com o reencontro repentino. Desculpa, ela tem memória boa demais, ele disse, sorrindo sem graça. E coração bom demais também. Menos Marina respondeu, sorrindo de volta. Luna correu para a sala ao lado, onde funcionava a turma de pintura infantil, segurando uma caixa de lápis de cor como se fosse um tesouro. Eduardo hesitou por um instante. Depois se aproximou do cavalete de Marina. Não sabia que você fazia aula aqui, disse ele, com um tom gentil. Nem eu sabia que seria reencontrada. Assim, respondeu Marina, tentando disfarçar a emoção. Ele apontou para a tela. Isso está lindo. Eu não teria essa coragem nem com as duas mãos funcionando. Ela riu baixinho. Tá mais para um rabisco desastrado. Mas obrigada por fingir que gostou. O silêncio que veio em seguida não foi incômodo, foi tranquilo, respeitoso. Eduardo não fez perguntas, não falou da cadeira, não quis saber do acidente, não tentou consertá-la. Apenas ficou ali, presente. Eu trago a Luna aqui toda semana menos ele, explicou, quebrando o silêncio. Ela diz que essa é a melhor hora do dia. Ela tem razão. Marina apontou para a tela. Aqui dentro parece que a vida desacelera, né? Eduardo assentiu. Ela se lembra de você. Falou do seu bolo ontem. Disse que parecia mágico, mesmo sem velhinhas. Marina se emocionou. Era incrível como a lembrança de um momento simples podia se tornar tão grande no coração de uma criança. Talvez porque aquele foi o único momento do meu dia que realmente teve luz. Eduardo pareceu tocado pelas palavras, mas não disse nada. Apenas deu um sorriso discreto. Assentiu de novo e olhou para o ateliê com ternura. Luna apareceu na porta, com tinta nas bochechas e os olhos brilhando. Pai, a gente tá pintando gatinhos! Eduardo olhou para Marina com aquele meio sorriso, de novo. Dever cumprido, disse ele, fazendo uma leve reverência antes de seguir a filha. Marina ficou ali por um tempo, olhando para a tela. A linha azul ainda estava trêmula, ainda imperfeita, mas pela primeira vez, ela não se sentiu frustrada. Pela primeira vez, sentiu que estava desenhando algo além do papel. Algo que talvez pudesse se tornar parte de um novo começo. A semana seguiu seu ritmo silencioso e nublado. O céu de Vila Aurora parecia não saber mais o que era sol. As nuvens pesadas despejavam chuva fina quase todos os dias, transformando o chão em espelhos rasos e o ar em nostalgia. Naquela quinta-feira, Marina decidiu não faltar à aula de arte, mesmo com a tempestade prometida no noticiário. Determinada, desde o reencontro com Luna e Eduardo, algo havia se acendido dentro dela, menos um tipo de esperança tímida, que andava de mansinho, mas que estava ali. No final da tarde, ao terminar sua pintura, menos um simples campo com flores tortas e céu acinzentado, ela se despediu dos colegas e se dirigiu à porta do ateliê. E então, parou. Do lado do fora, a chuva caía forte, castigando a calçada irregular. O vento empurrava folhas e água em direção à entrada. Marina hesitou. Sabia que a rua era cheia de imperfeições, e sua cadeira de rodas, embora adaptada, não lidava bem com poças e buracos. O guarda-chuva esquecido no suporte da cadeira não daria conta, e a blusa leve que usava já colava em seus braços com o frio que vazava pelas frestas da porta. Ela suspirou, e então ouviu um estalo. O som conhecido de um guarda-chuva se abrindo. Achei que ia precisar de companhia, menos, disse uma voz tranquila, ao seu lado. Era Eduardo, sem grandes gestos, sem palavras rebuscadas. Apenas ele ali, segurando o guarda-chuva acima dos dois e colocando a mão com delicadeza nos manetes da cadeira. Não quero te incomodar, Marina sussurrou. Não está incomodando. Tá me dando um motivo para andar devagar. Ele começou a empurrar a cadeira com cuidado. A cada degrau da calçada, ele ajustava o passo, evitava buracos. Protegia com o corpo o vento, que insistia em entrar por entre as roupas dela. Nenhum dos dois falava. O único som era o da chuva, batendo no guarda-chuva, e o rodar suave das rodas sobre o asfalto úmido. Marina, normalmente ansiosa em silêncios longos, se sentiu estranhamente em paz. Quando chegaram ao prédio onde ela morava, Eduardo manobrou a cadeira com cuidado até o toldo de entrada. Ele fechou o guarda-chuva, sacudiu a água e encostou ao lado da parede. Ela se virou um pouco para ele, surpresa com o gesto. Como? Você sabia que eu precisava de ajuda? Eu não sabia. Ele deu de ombros.
mas achei que você podia não querer passar por isso sozinha. Marina sorriu pequeno. Real. Foi o tipo de sorriso que não se dava fazia tempo. Obrigado. De verdade. Eduardo assentiu. Deu um passo para trás, como quem respeita um limite invisível, e se virou para ir embora. Mas antes que desaparecesse na chuva, ele tirou algo do bolso e deixou sobre a mesinha, ao lado da entrada do prédio, uma pequena caixinha branca, com fita vermelha. Ela esperou ele dobrar a esquina e desaparecer antes de abrir. Dentro, havia uma tortinha de limão, do tipo que ela e Luna haviam dividido dias antes, e um pequeno bilhete, com letra firme e simples, ainda torcendo por você. Edu. Marina encostou a cabeça no encosto da cadeira. O som da chuva agora parecia mais suave. Não sabia explicar o que estava sentindo, mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentia invisível. Não como a filha do empresário, não como a garota da cadeira de rodas, apenas como Marina. E isso, Jay Eramu. Nos dias que seguiram, Marina se pegava olhando mais para a rua do que para suas telas. Não era exatamente espera menos, era esperança. Uma daquelas que a gente não gosta de admitir. Do tipo que aparece de repente, feito semente empurrando o asfalto por baixo. E ele veio. Não como um furacão, mas como uma brisa. Na quarta-feira seguinte, Marina estava no café onde costumava ir antes do acidente. Agora mais por costume do que por prazer. Pedia sempre o mesmo. Chá de camomila e uma fatia de bolo simples. Ficava no canto, perto da prateleira de livros usados. Pintava ali às vezes mesmo que os traços saíssem trêmulos. Naquela tarde, enquanto misturava tons de dourado com azul, ouvi uma voz conhecida. Trouxe reforço. Achei que chá não bastava hoje. Era Eduardo, com 2 canecas fumegantes nas mãos. Uma delas tinha canela. Ela reconheceu o cheiro. Como você sabia que eu viria? Não sabia. Mas arrisquei. Ela sorriu, aceitando a caneca. Ele sentou-se devagar, sem olhar para os pés dela, nem para a cadeira, como se já tivesse entendido que o que importava era o que estava acima do joelho. O coração, o olhar, a presença. E como vai sua arte? Ele perguntou, inclinando-se levemente para espiar a tela. Ela virou o cavalete de leve. Parece um campo, ou uma explosão de mostarda, menos disse, rindo. Parece sincero. E isso vale mais do que bonito. Marina suspirou. É difícil sentir que controla alguma coisa. A vida antes era tão exata. Hoje tudo parece escorregar das minhas mãos. Eduardo mexeu no chá, pensativo. Eu era chefe antes da Luna nascer, disse, com a voz baixa. Cozinha premiada e equipe grande. Um dia minha esposa ficou doente. Câncer. De um mês para o outro. Troquei a cozinha por fraldas e exames. Ela ficou em silêncio. Sabia que ele carregava uma tristeza nos olhos, mas não imaginava a profundidade. Ela se foi quando a Luna tinha 2 anos. Ele continuou. Ides. Então tudo o que faço é tentar ser suficiente. Não perfeito, só suficiente. Você parece estar conseguindo, disse Marina, tocada. Eu tento. Acho que a Luna é quem me salvou. Me ensinou a andar mais devagar, a enxergar melhor. Ela olhou para a própria tela. Sabe? Eu caí numa trilha, sozinha. Queria provar que podia. Subi sem ninguém. Desci voando. Literalmente. Eles sorriram juntos, com um toque de dor. Não o riso da piada, mas o da cumplicidade. Quando acordei no hospital, já não sentia as pernas. E minha mãe faleceu, semanas depois. Foi como perder 2 andares da vida de uma vez. Eduardo não disse nada. Apenas se inclinou e tocou de leve a ponta dos dedos dela, como, quem, dizia, eu tô aqui. Ela não recuou. Você não me olha como os outros, sussurrou. E como os outros te olham? Como um projeto inacabado. Ou como uma pena disfarçada de educação. Eduardo sorriu de lado. Eu olho para você como Marina, e só. Ela prendeu o ar, surpresa com a naturalidade da resposta. Luna surgiu correndo, com uma sacola cheia de corações de papel. Tia Mari gritou. Fiz um monte de coração para você. Marina abriu os braços, e a pequena se jogou em seu colo sem hesitar. Eduardo observava, em silêncio, aquele momento entre as duas. E ali, entre papéis coloridos, chá quente e pinceladas desajeitadas, Marina percebeu que não precisava de grandiosidade para começar a se reconstruir. Bastava ser vista, bastava ser sentida, e naquele instante, ela era. O dia começou como qualquer outro. O céu cinza, a rotina silenciosa,
O café no mesmo horário. Marina tinha voltado a pintar com mais frequência, menos às vezes no estúdio, outras na cafeteria. Aquilo dava a ela uma sensação de reconstrução, de que estava aos poucos reconectando os pedaços de si. Mas tudo mudou com um toque do celular. A antiga notificação do número do pai, Otávio Almeida, ecoou pelo apartamento. O velho toque clássico, elegante, que ela havia apagado meses atrás. Tocava agora como uma sirene do passado. Ela não atendeu, mas outra notificação surgiu. Logo em seguida, menos dessa vez, um alerta de notícia. O título gritou em letras garrafais na tela. Herdeira paraplégica de empresário bilionário é vista. Pintando em café de bairro pai, teria se afastado após tragédia. Marina sentiu um frio invadir o peito. Abriu o link com a mão tremendo. As fotos eram de dias atrás. Ela sorrindo timidamente com Luna ao lado. Eduardo colocando um chá sobre a mesa. O quadro inacabado ao fundo. A legenda era cruel. Ex-atleta e filha única do magnata da tecnologia, vive reclusa após acidente causado por imprudência. Pai evita aparições públicas com a filha. Ela levou a mão à boca. Sentiu o rosto esquentar. As mãos suavem, o estômago revirava. As fotos, a exposição, os comentários. Isso é manipulação emocional para ganhar atenção. Com tanto dinheiro, por que não está num spa de luxo? Onde está o pai bilionário agora? Ela fechou tudo, desinstalou o aplicativo de notícias. Desligou o telefone, puxou as cortinas. Silenciou o mundo. Durante 2 dias inteiros, não saiu do apartamento. Não respondeu mensagens, não foi ao ateliê, não viu Luna, não pintou. Ficou apenas deitada no sofá, enrolada num cobertor pesado, com o gosto amargo da vergonha na boca. Não era a exposição em si que mais doía, menos era o julgamento. O jeito como a imprensa a reduziu a um estereótipo: vítima, inválida, filha, mimada, abandonada, e principalmente a ausência do pai. Nenhuma ligação, nenhuma tentativa de defesa. Na manhã do 3º dia, alguém tocou a campainha 2 vezes. Ela não se moveu. Minutos depois, escutou o som de algo sendo deixado do lado de fora. Curiosa, ainda de pijama e com os olhos inchados, abriu a porta lentamente. No chão, havia um ursinho de pelúcia, com um laço vermelho no pescoço. No braço, um bilhete em papel dobrado. Melhore logo. Tô com saudade. Luna Marina sentou-se no chão frio do corredor, abraçando o ursinho com força. Chorou baixinho, não por tristeza, mas por saudade de algo que ainda estava ali. No fim daquela noite, bem perto da meia-noite, outro som soou do lado de fora, passos suaves, uma respiração contida, um toque delicado na madeira da porta. Ela não reagiu de imediato, até que ouviu o estalar de um guarda-chuva sendo fechado, e o cheiro familiar de chá de limão com mel, atravessando o vão da porta. Abriu devagar, e ali estava ele, Eduardo, molhado da chuva, com o mesmo olhar calmo, a mesma presença silenciosa. Ele entrou sem dizer nada, colocou o chá sobre a mesinha e o guarda-chuva no canto. Depois, sentou-se na poltrona perto do sofá. Não a abraçou, não fez perguntas, apenas ficou, em silêncio. E aquele silêncio foi mais poderoso que qualquer discurso. Foi aquele tipo de presença que diz: você não está sozinha, nem agora, nem nunca mais. A madrugada avançava, e o mundo lá fora ainda chorava em gotas miúdas contra os vidros da janela. O apartamento estava em silêncio, exceto pelo som suave da respiração de Eduardo, que dormia na poltrona, com um cobertor fino jogado sobre as pernas e a xícara ainda nas mãos. Marina despertou com um leve espasmo no corpo. Estava encolhida no sofá cercada por almofadas, o ursinho de Luna ao lado. O quarto estava mergulhado em penumbra, mas havia algo reconfortante naquela escuridão. Ele ainda estava ali. Ela ficou alguns minutos apenas observando. Eduardo dormia como quem carrega o peso do mundo, mas ainda assim consegue descansar, por saber que está exatamente onde deveria estar. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Marina. Não era tristeza menos, era alívio. Ela saiu devagar até a borda do sofá e sussurrou: você ficou mesmo? Eduardo abriu os olhos devagar, piscando contra a luz fraca da rua que entrava pelas frestas da cortina. Claro que fiquei, respondeu com a voz rouca. É isso que a gente faz porque importa. Aquelas palavras bateram fundo. Marina não respondeu. Apenas estendeu a mão por cima da mesa de centro e encostou os dedos nos dele. Ele não apertou. Não, apenas manteve ali. Talk leave.
sem promessas, mas cheio de verdade. Naquela manhã, depois de Eduardo partir, Marina encarou o próprio reflexo no espelho do corredor. Os cabelos presos de qualquer jeito, os olhos marcados pelo choro, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era mais dor, era firmeza. Ligou o celular, ignorou as mensagens de curiosos e as manchetes repetidas. Respondeu apenas uma menos a da professora de Luna, que perguntava se estava tudo bem. Agora estarei aí na próxima aula. E assim fez. No estúdio, voltou a pintar, não com técnica, mas com alma. O pincel na mão esquerda, trêmulo, traçou uma montanha inacabada menos. Mas dessa vez, no topo, ela desenhou 2 pequenos pontos. 2 pessoas, lado a lado. Não estava mais sozinha. Nos dias que seguiram, Marina e Eduardo se viram com frequência. Nada era combinado. Os encontros simplesmente aconteciam. Um chá deixado na cafeteria, um bilhete preso na porta com fita adesiva, um guardanapo com desenhos de Luna entregue por um entregador. E então, numa tarde fria de sexta-feira, Marina apareceu no café com uma surpresa. Preciso da sua ajuda menos, disse ela. Ao encontrar Eduardo sentado com Luna, ele se levantou rápido, preocupado. Claro, aconteceu algo. Ela sorriu. Quero dar aula de pintura para crianças com deficiência, naquele centro comunitário. Olidula, mas preciso de alguém que entenda de logística, organização e... de crianças. Eduardo sorriu de volta. Luna gritou, animada. Eu ajudo. Eu pinto também. E você, Eduardo? Marina perguntou. Vai comigo nessa? Elle se aproximou devagar, abaixou o olhar para o dela e respondeu. Simples. Vou aonde você for. Naquela noite, Marina abriu sua tela mais nova. Pintou corações tortos, girassóis desalinhados e um céu com estrelas borradas. Assinou no canto inferior com letras firmes. Marina Maria Almeida. Era sua forma de dizer. Estou inteira de novo, mesmo com todas as minhas partes quebradas. E às vezes, isso era mais que suficiente. O sol, pela primeira vez em semanas, atravessava as nuvens com uma certa teimosia. Raios dourados escorriam entre as frestas das árvores e pintavam de luz o chão da pracinha em frente ao centro comunitário Esperança Viva. Era como se o mundo tivesse decidido, enfim, sorrir de volta. Dentro da sala de artes, as cadeiras foram organizadas em círculo. Os pincéis já estavam mergulhados em copinhos plásticos e o cheiro de tinta guache enchia o ar com a lembrança da infância. As paredes tinham colagens antigas, cartazes, com frases inspiradoras e desenhos pendurados por pregadores coloridos. Marina chegou empurrando sua cadeira com mais leveza do que nunca. Trazia uma caixa de tintas no colo e o coração batendo acelerado. Ao lado, Eduardo carregava as cartolinas, enquanto Luna, animada como sempre, levava os potes de cola, com a delicadeza de quem carrega cristais. A sala foi se enchendo de vozes, sorrisos, rodinhas de cadeiras, muletas e sapatinhos arrastando. Crianças com paralisia cerebral, síndromes diversas, autismo e até um garotinho com o braço engessado. Todos entraram acompanhados de mães tímidas ou cuidadoras atentas. Marina os recebeu com um sorriso largo. Era a primeira vez que se apresentava como tia Mari e a resposta foi imediata. Olhos brilhando, mãozinhas acenando, corações abertos. Hoje a gente vai pintar o que sente, ela disse. Mesmo que pareça estranho, mesmo que não saia certo. Porque aqui não existe errado, só existe nosso jeito. As crianças aplaudiram com alegria. Enquanto pintavam, Luna ajudava a organizar os pincéis e entregava guardanapos. Eduardo ficava mais ao fundo, observando tudo com os braços cruzados e um sorriso orgulhoso no rosto. Em certo momento, uma menininha com dificuldades motoras deixou o copo de água cair. Marina se inclinou com calma, enxugou com o pano e sussurrou. A gente sempre pode começar de novo, viu? E às vezes, o novo fica até mais bonito que o plano inicial. A menina assentiu com os olhos marejados. E assim, passou a manhã. Corações tortos, arco-íris tremidos, sol com 4 olhos, montanhas coloridas, tudo absolutamente perfeito. Depois da aula, Luna se aproximou de Marina com um olhar cheio de expectativa. Tia Mari, você pinta comigo hoje? Marina olhou para Eduardo e fez que sim com a cabeça. Minutos depois, estavam novamente no café da esquina, sentadas lado a lado, as mãos de Marina ainda manchadas de tinta. Ela e Luna pintavam num papel enorme em cima da mesa, borboletas, estrelas e corações que se entrelaçavam.
Eduardo trouxe 2 chás e se sentou à frente delas, em silêncio, apenas admirando o momento como quem observa um quadro raro. Você parece leve, ele disse, baixinho. Marina respirou fundo e olhou para sua pintura, imperfeita, viva. Chaya Decor. É a primeira vez que me sinto parte de alguma coisa desde o acidente. E você é, respondeu ele, com ternura nos olhos. Você é o que faz isso tudo ser especial. Luna, com a boca lambuzada de brigadeiro, olhou para os dois e soltou. Vocês podiam morar juntos, né? Ou os dois rirem, meio sem graça, meio surpresos, mas não disseram não. E naquele silêncio cheio de promessas, com tinta nos dedos e calor no peito, Marina percebeu algo que nunca imaginou que voltaria a sentir. Vontade de ficar. O céu de domingo amanheceu limpo, azul como fazia tempo não se via. O centro comunitário estava fechado naquele dia, mas Marina resolveu ir ao café da esquina, o mesmo que, semanas antes, havia sido palco de solidão e de um recomeço. Dessa vez, ela não foi sozinha. Luna usava um vestido florido e pintava corações em guardanapos enquanto esperava o bolo chegar. Eduardo, sentado ao lado de Marina, lia um livro em silêncio, com uma das mãos repousando sutilmente na dela. Tudo parecia em harmonia, simples, leve, até que a porta do café se abriu com um tilintar diferente. Entrou Otávio Almeida, tenor escuro, olhar severo, o mesmo ar de autoridade que usava nos jornais e nos eventos empresariais. Ele não carregava afeto, carregava presença. Aquelas que preenchem o ambiente com tensão sem dizer uma palavra. Marina congelou. Ele caminhou devagar até a mesa. Não sorriu, não cumprimentou ninguém. É verdade então, disse, olhando diretamente para ela. Você se misturando com esse tipo de gente? Eduardo, surpreso, ajeitou-se na cadeira. Luna, inocente, olhava de um para o outro sem entender. Marina respirou fundo. Que tipo de gente, pai? Otávio ignorou a pergunta e apontou discretamente para Luna. É essa criança que te aparece nas fotos. Essa é Luna, pai. E ela é exatamente quem parece ser. Um raio de luz. Marina disse com firmeza. Ela me viu quando o senhor estava ocupado demais para isso. Otávio franziu o senho. Você sabe que tem uma imagem a zelar. A imprensa já está comentando. Você pode acabar com a reputação da família. Marina sentiu o sangue ferver, mas não se alterou. Pelo contrário, sua voz saiu ainda mais calma. E quantas vezes você se importou com a minha reputação quando eu precisei? Quando eu estava no hospital, quando a mamãe morreu, quando eu aprendi a escovar os dentes com uma mão só. Onde o senhor estava? Otávio não respondeu. O café inteiro parecia ter parado. Um silêncio desconfortável pairava no ar, interrompido apenas pelo barulho distante da máquina de expresso. Eles me acolheram menos, Marina continuou, a voz firme. Me viram como pessoa, não como uma obrigação. Eduardo não me julga pela cadeira de rodas. Luna não se importa com quantos zeros tem na minha conta. E sabe por quê? Porque aqui eu posso ser simplesmente Marina. E isso me basta. Otávio respirou fundo, encarando a filha como se a visse pela primeira vez. Então, sem dizer uma palavra, virou as costas e saiu do café, deixando um rastro de perfume caro e silêncio desconfortável. Por um momento, Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Eduardo tocou sua mão, apertando com carinho. Luna a abraçou sem dizer nada, encostando a cabeça em seu ombro. E foi ali, naquele abraço pequeno e silencioso, que Marina entendeu algo profundo. Ela havia escolhido o próprio caminho e nunca mais deixaria que alguém desenhasse os contornos da sua vida por ela. Nos dias que se seguiram, a lembrança do confronto com Otávio ainda pairava como fumaça, mas para a surpresa de Marina, não queimava mais. Era como uma brasa apagada. Havia deixado marcas, mas não tinha mais o poder de consumir. Ela voltou a pintar com uma intensidade nova, não mais para escapar, mas para expressar. Cada quadro agora tinha propósito. Em um deles, retratou Luna, com asas coloridas. Em outro, Eduardo segurando um guarda-chuva sobre os dois. E num terceiro, ela mesma menos de costas, diante de um campo dourado, com o cabelo preso em um coque e a cabeça erguida. Assinava todos com seu nome completo, mas sempre em letras grandes e orgulhosas. Marina Mari Almeida. No café, um novo quadro foi pendurado perto da janela que tanto amava. Era um presente dela para o local que, sem saber, havia sido o cenário de seu renascimento. Naquela tarde, Luna chegou correndo, com as bochechas vermelhas de empolgação. Tia Mari,
Adivinha, o que foi, meu amor? Hoje eu e o papai fizemos corações de açúcar. Ele deixou eu comer 2 antes do almoço, disse ela com um sorrisinho travesso. E Eduardo fingiu reprovação. Denúncia ao vivo, Marina riu. Luna se sentou entre os dois, tirou um pacotinho da bolsa e entregou a Marina com toda a solenidade do mundo. Corações coloridos de açúcar, feitos à mão, são para você, disse ela, porque você é corajosa. Marina levou a mão à boca. Ficou em silêncio por alguns segundos, emocionada. Obrigada, meu amor. Você nem imagina o quanto isso significa para mim. E sabe o que mais? Luna disse, se inclinando. Eu pedi para minha professora me deixar cantar uma música no dia do recital. Uma especial? E qual música é? Marina perguntou, curiosa. Ainda é segredo, Luna respondeu, piscando um olho. Eduardo olhou para Marina. Seus olhos diziam muito mais do que qualquer palavra. E naquele instante, entre corações de açúcar e promessas sussurradas, algo dentro de Marina se alinhou. Mais tarde, já em casa, ela abriu uma nova tela. Pinte. Lentamente, como quem derrama o que tem por dentro. No centro da pintura, 2 personagens de mãos dadas, sob um céu atulés verdedo, com pinceladas de sol nascente. Um deles era alto, o outro menor, e à frente deles, uma terceira figura com vestido florido e asas de papel. No canto inferior direito, escreveu: a beleza está no laço que a gente escolhe. No dia seguinte, ela chegou ao café com o Quadro é Moss. Eduardo, distraído com o livro, levantou o olhar e, ao vê-lo, ficou paralisado. Marina pendurou a pintura no lugar de maior destaque da parede. Logo abaixo, colou um pequeno bilhete. Obrigada por me ensinar que não é preciso caminhar para ir adiante. Basta alguém que fique ao seu lado quando o mundo tentar te parar. Eduardo se aproximou devagar. Isso é para mim? Ela assentiu. É para nós. Ele tocou o ombro dela, com carinho, sem pressa. Você sabe, ele começou, olhando nos olhos dela. Eu nunca quis consertar você. Eu sei, ela respondeu. Por isso eu fiquei. Os dois sorriram. Luna apareceu com mais um pacote de corações e do nada soltou. Já pode casar agora? Marina e Eduardo caíram na risada. Mas lá no fundo, a ideia nem parecia tão absurda assim. O auditório da pequena escola do bairro estava cheio de risadas nervosas, mães ajeitando fantasias, professores checando microfones e crianças correndo de um lado para o outro, com asas tortas e rostos pintados de borboletas e abelhas. Era o recital de outono da turma da Luna. Na primeira fileira, Marina estava com os cabelos presos em uma trança lateral, usando um vestido azul claro, escolhido por Luna, e um buquê de flores do campo no colo. Eduardo, ao lado, segurava a mão dela com carinho. Do outro lado, Lisa, uma das alunas com síndrome de Down das aulas de pintura, segurava um cartaz escrito com glitter. Vai, Luna! O palco se iluminou. E, um a um, os alunos foram entrando com passos desajeitados e olhos brilhando. Luna apareceu vestida de abelhinha, com asinhas amarelas e um sorriso de orelha a orelha. Suas 2 falas foram ditas com toda a solenidade que uma criança de 6 anos poderia reunir, arrancando risos e aplausos sinceros da plateia. Mas então, o inesperado. O professor avisou no microfone. Temos uma surpresa. A aluna Luna quer encerrar o espetáculo com uma pequena homenagem pessoal. Marina e Eduardo trocaram um olhar surpreso. Luna caminhou até o centro do palco, segurando um microfone quase maior que ela. Respirou fundo. E então, com a voz firme e doce, disse: eu só queria dizer que a família mais bonita do mundo não é feita de sangue. É feita de amor. Papai, tia Mari, vocês são a minha família. Eu escolhi vocês, e eu quero que fiquem juntos para sempre. A plateia se derreteu. Eduardo levou a mão à boca, engolindo em seco. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, o coração batendo como se tivesse voltado a viver pela primeira vez. Luna continuou. E por isso, tia Mari, você quer casar com meu pai? O auditório explodiu em gargalhadas e suspiros. Marina olhou para Eduardo, completamente boquiaberto. Eu juro que não planejei isso, ele sussurrou, rindo sem graça. Mas Luna tirou do bolso um pequeno anel de plástico com brilho e estendeu, sorrindo. Eu sei que não é de verdade, mas é só até o de verdade chegar, disse ela, com a maior seriedade do mundo. Marina levou a mão ao rosto, rindo e chorando ao mesmo tempo. Estendeu o dedo e deixou Luna colocar o anel de brinquedo. Sim, menos, disse Marina.
1000 vezes sim. Eduardo se ajoelhou ali mesmo, pegou a mão dela e a beijou com reverência. O público aplaudiu de pé. Naquela noite, depois que os papéis coloridos foram recolhidos e as luzes se apagaram, os três sentaram-se nos degraus dos fundos da escola. Luna, já sonolenta, recostou-se no colo de Marina. Eduardo, com o braço ao redor delas duas, olhava para o céu cheio de estrelas. Nunca imaginei esse caminho, Marina disse baixinho. Mas agora que estou nele, não quero mais sair. Então fica menos, Eduardo respondeu, com a voz calma. E vamos escrever tudo juntos, do começo ao fim, sem pressa, só com verdade. E assim, sob o céu de uma noite qualquer, sem fogos nem promessas espalhafatosas, nasceu uma nova família. Não perfeita, mas sincera, porque no fim das contas, como dizia o quadro pendurado no café, que agora se tornara quase um símbolo daquela união, beleza não é simetria, é sinceridade. E foi com sinceridade que eles escolheram recomeçar juntos.